Oi, gente, vamos começar a aula. Essa aula foi feita pelo professor Elvis Silva Moreira e foi editada por mim. Algumas coisas eu resumi, algumas coisas eu acrescentei, de forma que você, professor, possa compreender melhor o assunto e adaptar na sua sala de aula. O xadrez no ensino do plano cartesiano. Primeira etapa. Bom, professor, aqui você não precisa, você pode estar se perguntando, você não precisa ser o mestre do xadrez, não precisa ser o melhor jogador de xadrez, muito menos o campeão da sua cidade. O que você precisa, professor, é ter uma mente aberta e aprender as regras, aprendendo o movimento das peças, aprendendo sobre o tabuleiro de xadrez e um pouco sobre algumas curiosidades, alguns torneios e campeonatos, a sua aula de matemática vai se tornar muito interessante. Então, nesse primeiro momento, na primeira etapa, você, professor, vai levar o jogo de xadrez para a sala de aula, apresentar para os alunos. Leve uma quantidade razoável para que um grupo de 5 alunos possa ter pelo menos um jogo de xadrez, um tabuleiro com as peças. E aí você, professor, apresenta o jogo de xadrez para os alunos. Fala das peças, torre, cavalo, bispo, dama, rei. Fala do tabuleiro. Fala de algumas curiosidades. Né? Em seguida, você pode falar, professor, da importância de usar o xadrez na aula de matemática. Por que é importante o xadrez em sua aula? Qual é o seu objetivo? Assim, professor, você pode também falar do tabuleiro, falar da quantidade de casas que tem no tabuleiro, falar da quantidade de peças e algumas curiosidades. Por último, nessa primeira etapa, é importante que você não perca muito tempo ensinando o movimento de todas as peças. Ensine pelo menos o movimento da torre. Porque a gente vai usar nessa dinâmica, nessa aula, a torre como referência. Ensine pelo menos o movimento da torre. Agora, na segunda etapa. Na segunda etapa, professor, o senhor deve ensinar a anotação algébrica. O que é isso? Todo jogador de xadrez que vai participar de um torneio na modalidade clássico precisa anotar os lances. Então, uma partida de xadrez pode ter 25 lances a 60 lances, até 100 lances, o que seria um exagero. Na maioria dos torneios, na modalidade clássico, os jogadores jogam partidas com 35, 40, até 50 lances. E é importante anotar esses lances. Como é que o jogador de xadrez anota? Bom, o seu professor vai levar para a sala de aula esse diagrama e vai mostrar para os alunos que um tabuleiro de xadrez tem letras e números. Observe que embaixo, na horizontal, tem letras A, B, C, D, E, F, G, H, e subindo na vertical tem números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nossa referência serão esses dados. Primeiro a letra, depois o número. Assim, professor, o senhor vai fazer uma analogia com um tabuleiro de xadrez e vai colocar a torre em uma dessas casas. De preferência, observe essa imagem. Coloque a torre exatamente nessa casa branca, igual essa imagem. E aí, professor, o senhor pergunta para os alunos: como podemos localizar a posição que a torre ocupa na configuração? Como a gente vai localizar? Não precisa falar mais nada. Joga o desafio. E aí o aluno vai observar o tabuleiro, vai observar também este diagrama, que tem as respostas, e ele vai refletir. Alguns alunos vão responder rapidamente, outros vão demorar um pouco.
Mas olha só, bem fácil. É só fazer analogia. Cada casa tem uma letra e um número. Em qual casa a torre está? Já descobriu? Bom, se ainda não descobriu, professor, ensinem essa técnica para os alunos. Olha só, tá aí a torre. Eu vou imaginar uma reta na vertical descendo da torre até a letra. Já cheguei na letra D. Vou imaginar uma reta na horizontal para a esquerda até o número. Cheguei lá, número 5. Qual é a casa que a torre está? A torre está na casa D5. Olha lá o diagrama. Eu traço uma reta do mesmo jeito na vertical para baixo, né, para a letra D. Traço uma reta na horizontal para a esquerda para o número 5, D5. Facinho, facinho. E aí, qual é a casa que a torre está? D5. Bom, eu tenho que ir no xadrez escrever torre D5. Por isso esse T maiúsculo, tá? Esse T, ele é a abreviação de torre. Então, T maiúsculo e depois a casa, D5. Torre D5. E você agora? Tem condição de responder qual é a casa que a torre se encontra? Qual é a posição que a torre ocupa nesta configuração? Vamos pensar. E nesta outra configuração, qual é a posição que a torre ocupa? Ok, estou mostrando para vocês duas configurações. Qual é a resposta da primeira? Acertou quem disse torre G1. Qual é a resposta da segunda? Acertou quem disse torre B7. Olha que brincadeira retada. Então, professor, você pode usar essas atividades em sala. Pode até criar novas atividades com a torre, para que o aluno possa brincar fazendo traços na vertical e na horizontal. Com isso, vai ficar super fácil aprender plano cartesiano. Nossa terceira etapa, vamos ensinar plano cartesiano. E aí, professor, você nesse momento, na terceira etapa, vai trazer um pouco de história e os conceitos do plano cartesiano, né? Vai explicar para eles o que é um ponto. Em seguida, vai fazer analogia com um tabuleiro de xadrez. Será que existe alguma comparação, alguma semelhança entre o tabuleiro de xadrez e o plano cartesiano? Bom, vamos comparar. Que interessante, né? Observando aqui o tabuleiro de xadrez, a posição desta torre e o plano cartesiano, eu preciso descobrir qual é a posição desta torre. Porém, qual é a estratégia que eu uso? Vamos lembrar aqui que o tabuleiro de xadrez ele será equivalente ao plano cartesiano. Vamos lembrar disso. Equivalente quer dizer igual ao plano cartesiano. E a torre será equivalente ao ponto. Esse mesmo ponto que existe no plano cartesiano. Ok, vamos continuar. Para a gente descobrir aqui a resposta, aonde está localizada esta torre, vamos traçar uma reta na vertical para baixo, em direção à letra, que eu já sei letra F. Vamos traçar uma reta para a esquerda, em direção ao número, que eu já sei, número 7. Então, torre na casa F7. Usando esse mesmo conceito, eu vou fazer também no plano cartesiano. Vou traçar uma reta para baixo, do ponto A até o número 6. Vou traçar uma reta para a esquerda, do ponto A até que número? Entre 6 e 8, número 7. E vou escrever o ponto, mas espera aí, quem vem primeiro? Você, professor, ensina ao aluno que o ponto é constituído pelas letras X e Y. Então, primeiro X, depois o Y. Ponto
6, 7. O ponto A, 6 e 7. Olha que legal. Assim sendo, nesta configuração, aonde está localizada a torre. E no plano cartesiano, esse ponto A, esse plano cartesiano, este ponto A. Qual é o ponto? Bora responder? E aí, um tempinho para pensar. Ok. Para descobrir a posição da torre, vou traçar uma reta na vertical para baixo. Já sei que está na casa C. Vou traçar uma reta na horizontal para a esquerda. Já sei que o número é 4, então torre está na casa C4. No plano cartesiano, esse ponto A, mesma coisa, vou traçar uma reta para baixo. Vou chegar no número 3. Vai ser o meu primeiro número, ponto A, 3. E depois, para a esquerda, ó, na horizontal, esquerda, vou chegar no número 4. Então, o ponto A será 3 e 4. Primeiro X, depois Y, 3 e 4. Legal, né? Divertido. Aí, professor, o senhor agora tem uma opção. O objetivo dessa aula, o objetivo desse vídeo, é apenas mostrar uma ideia, né? Uma proposta que o seu professor pode adaptar, né? Ou professora pode adaptar em sua aula com os alunos. E a partir daí, pode fazer os aprofundamentos. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, galerinha.